Olá, cursistas! Hoje a nossa aula será sobre educação, sociedade e trabalho, essas três categorias da sociologia e também da filosofia. Mas o que vem a ser o conceito de cada uma delas? Bem, para se falar de trabalho, é preciso nós fazermos um resgate histórico do processo social e do processo do trabalho no mundo. Pois bem, iremos destacar os aspectos principais da Revolução Industrial. Mas o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, mais do que um marco tecnológico, ela representou também mudanças na condição social e na condição moral dos indivíduos de uma época. Uma das principais características da Revolução Industrial, dentre elas nós destacamos a escolarização e urbanização das massas, descobertas científicas e tecnológicas. Aqui, nesse momento, a máquina a vapor tornou-se um marco tecnológico para a época, assim como foi o computador, iPad, microeletrônica, para nós que vivemos e nascemos no século XX e hoje no século XXI. O conceito de trabalho. Trabalho, etimologicamente, está associado à dor, a sofrimento, a sacrifício. Mas o conceito de trabalho ele é bastante amplo. Daí vem um dos significados trabalhados por um autor da sociologia chamado Karl Marx. Trabalho é, em primeiro lugar, um processo de que participam igualmente homem e natureza, e no qual o homem espontaneamente inicia, regula e controla a natureza. Mas essa transformação da natureza, o que significa exatamente? Transformar a natureza significa imprimir a vontade humana, significa inserir a criatividade do homem na transformação da matéria. Essa matéria significa o que exatamente? Significa tudo aquilo que nós precisamos para viver e sobreviver na sociedade. Todo ser humano precisa comer, vestir, amar, ou seja, ele precisa estar inserido e integrado dentro das relações sociais. Daí vem a dimensão do conceito trabalho. Trabalho, técnica e tecnologia. Existe uma diferença entre técnica e tecnologia. Essa diferença, ela vai se dar exatamente na distinção, na divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, que sociologicamente falando, essas distinções têm tudo a ver com a divisão social do trabalho e com as desigualdades sociais impostas na sociedade. Trabalhando o conceito de divisão social do trabalho, dentre essas três características principais que nós destacamos aqui, é claro que existem outras, mas como nós estamos direcionando a nossa aula, a nossa discussão para educação e trabalho, a divisão social do trabalho, ela representa basicamente uma distribuição intencional desse trabalho na sociedade. A divisão social do trabalho também está associada à divisão de papéis, de funções dentro da sociedade. Essa divisão social do trabalho, ela altera o processo do trabalho, dividindo entre atividades de concepção, a concepção do trabalho intelectual e a execução que está associada ao trabalho manual. E dentre essa concepção que nós abordamos aqui sobre trabalho intelectual e trabalho manual, nós nos remetemos diretamente à diferença também entre trabalho técnico e tecnologia. A técnica, ela vem a ser esse conhecimento prático, ou seja, essa reprodução de atitudes, essa reprodução de ações. Nós vamos tomar como exemplo bem básico o exemplo da cozinheira. A cozinheira no refeitório de uma escola. Ela, através de suas habilidades de fazer a comida, de inserir, de colocar os temperos, não é, naquela refeição, ali é uma técnica que ela aprendeu e que, ao mesmo tempo em que ela aprende, ela produz, ela repassa também esses conhecimentos. Já a tecnologia representa a investigação da técnica, um conhecimento mais elaborado, uma investigação de como se vai fazer. Um exemplo que nós podemos estar colocando aqui é o exemplo do fogão. O fogão, nos seus primórdios, era um fogão a lenha, depois um fogão a gás, um fogão elétrico, até a questão do micro-ondas, que hoje já facilita bastante a nossa vida. Não só no ponto de vista de facilitar o cozimento dos alimentos, mas também a maneira como nós inserimos novos alimentos dentro dessa nova tecnologia. Hoje, para você preparar
cozinhar ou um alimento em micro-ondas não é qualquer tipo de alimento, é um alimento direcionado. Por quê? Porque a tecnologia que aperfeiçoou a questão de cozinhar os alimentos desde o fogão até o micro-ondas, ela também modificou a maneira de como o indivíduo vai se alimentar. Então, essa técnica, não é, e essa tecnologia significa basicamente a transformação da natureza e da condição humana, que vai desde o comer, vai desde o vestir, como nós citamos anteriormente em alguns outros slides. Não é? E nisso está impresso o trabalho, o ato de trabalhar. Basicamente, o conceito de trabalho, que fique bem claro para vocês, é que trabalhar significa produzir condições materiais e simbólicas. Essas condições simbólicas são condições em que o indivíduo escolhe e produz para viver em sociedade. Não só do ponto de vista da matéria, mas também de suas relações pessoais, de suas relações culturais, de suas relações econômicas também. Dentre a divisão social do trabalho, nós temos e precisamos destacar a hierarquização. A hierarquização, que é a divisão de papéis em patamares sociais, dando um grau de importância. Que grau de importância é esse? Esse grau de importância, quem vai escolher é a sociedade, é o grupo social que nós pertencemos, é a instituição que nós fazemos parte, no caso da escola. A escola é dividida em diversos setores, diversos profissionais, diversas hierarquias, sendo importante e necessário considerar que essa divisão de hierarquias dentro da escola, ela traz um contexto muito propício, que é a questão da formação e da educação do indivíduo. Sobre a diferença entre trabalho manual e trabalho intelectual, principalmente dentro da escola, precisamos ter bem claro o questionamento da desvalorização do trabalho manual e a valorização do trabalho intelectual. Essa desvalorização do trabalho manual e essa valorização e muitas vezes supervalorização do trabalho intelectual contribui fortemente para as grandes desigualdades na sociedade. No conceito de alienação, esse conceito, cursistas, é um conceito também muito trabalhado dentro da lógica capitalista. O que é alienar-se? Alienar-se de algo. Trazendo para a perspectiva do trabalho, a alienação, ela é um conceito trabalhado também pelo Karl Marx e que significa o quê? Que o homem torna-se estranho a si mesmo e ao ambiente que ele vive, que ele transforma. Ou seja, o trabalhador ele apenas cumpre a sua função de tarefeiro, cumpre apenas a sua função de fazer aquilo e pronto. Ou seja, ele não exerce a sua criatividade. Temos aqui no slide seguinte algumas citações, algumas proposições do que vem a ser esse trabalho, né, o papel do trabalho. Engels, um grande parceiro do Karl Marx, em seus escritos, ele tem uma obra muito conhecida, que é o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Os homens são também, por consequência de seu desenvolvimento intelectual, o único animal que modifica a natureza, adaptando-a às suas necessidades, ao contrário dos outros animais, que se adaptam às condições naturais. O homem é o único ser vivo capaz de transformar essa natureza, transformar no sentido de dar sentido. Um exemplo bem prático, as abelhas. As abelhas, elas trabalham ou elas exercem funções? As abelhas, elas no código genético delas, elas têm aquela função de produção de mel. Mas as abelhas não fazem outra coisa diferente a não ser isso. Já o homem não. O homem, ele pega a matéria, ele tem contato com essa matéria, transforma à medida do seu interesse, à medida das suas necessidades, e aquilo ali ele imprime o seu ser, o seu eu. Ou seja, ele imprime a sua criatividade. Agora, quando o homem é privado dessa criatividade, onde ele não exerce essa criatividade, essa liberdade de se trabalhar, aí sim ele é alienado. Todos nós trabalhadores hoje, nessa sociedade capitalista em que nós vivemos, nós somos alienados, porque nós muitas vezes estamos só cumprindo a nossa função tarefeiro, de fazedores de trabalho. Por quê? Porque o próprio sistema, ele nos tira essa capacidade de criar, de se identificar com o nosso trabalho.
O homem percebe que pode viver do trabalho de mãos alheias, produzindo mais do que o necessário para a sobrevivência. Surge dessa forma as diferentes e antagônicas classes sociais. Retomando um pouco do que nós falamos agora, essa capacidade do homem perceber que pode viver do trabalho de mãos alheias, daí advém a exploração. Produzindo mais do que o necessário. Esse mais do que o necessário é o lucro para a sobrevivência. Esse lucro não fica com o trabalhador, fica com quem? Fica com o capitalista. E daí surgem os conflitos, as diferenças e as classes sociais com seus antagonismos. Próximo slide, vamos abordar e analisar a escola, trabalho e cidadania. Temos aqui inicialmente uma citação do Demerval Saviani. Há um vínculo inegável entre trabalho e educação, ressaltando que trabalho e educação são atividades especificamente humanas, ou seja, apenas o ser humano trabalha e educa. Escola, trabalho e cidadania. O papel das instituições formadoras e qualificadoras da classe trabalhadora, em particular das escolas, é o de treinar os indivíduos para seu papel na produção e o seu adestramento para que aceite as regras da sociedade capitalista. A partir da continuidade da nossa aula, agora vamos trabalhar na unidade 4, devir humano, valores e educação. O conceito de valor, dar importância ou não, é o mesmo que valorar, ou atribui valor a alguma coisa, a alguma pessoa, a alguma ideia, a alguma atividade. Por isso, quando você valora, não fica neutro. Os valores não expressam apenas sentimentos, mas como sente o mundo. Os valores estéticos, aquilo que uma sociedade ou um grupo escolhe por belo, por encantador. O modo que entende como devam ser as relações entre as pessoas, valores morais, também aquilo que uma sociedade condiciona, aquilo que uma sociedade escolhe por adequado, por certo, por errado, talvez, bem como suas posições em relação à vida pública, os valores políticos. Valoração estética, temos aqui essas duas imagens, uma rosa desabrochada, um jovem rapaz, com o estilo Rastafari, aquilo que a sociedade, aquilo que o grupo social escolhe como belo, como ideal, está muito ligado à valoração estética. Estética diz respeito à afetividade e sensibilidade, à percepção e ao sentimento das pessoas em relação às coisas, às outras pessoas, às ideias. A expressão em signos que afeta a sensibilidade humana é a arte. A arte é o elemento cultural criado para manifestar valores estéticos. Valoração ética. O comportamento considerado correto para a vida social é chamado de moral, e a valoração da moral é chamada valoração ética. Outro conceito essencial ao se abordar ética é o conceito de heteronomia. Quando você obedece às normas e valores morais definidos à revelia de sua vontade e consciência. Autonomia, quando você obedece sua própria vontade e consciência. Ser autônomo não significa agir à revelia dos outros. Ser autônomo, nesse sentido, significa agir com responsabilidade. Moral, conjunto de regras e valores sociais que organizam e orientam o comportamento e a ação dos indivíduos nas relações sociais. Valoração política. Cidadão. Cidadãos são indivíduos que compartilham um território e vivem nele organizados sob certas leis que os protegem e garantem certos direitos. Aquele que participa da vida pública e do Estado e, portanto, compartilha direitos e deveres. Cidadania é igual à condição de ser cidadão. Ao se trabalhar o conceito de Estado, dimensão política e governo, é preciso que nós tenhamos a concepção e o conhecimento do conceito de Estado. Estado é uma instituição social. Instituição social significa o quê? O conjunto de regras, normas e valores de um grupo social, de uma sociedade. Essa dimensão política vem como um primeiro valor. A igualdade de direitos, uma prerrogativa muito clara na nossa Carta Magna, não é, que é a nossa Constituição, a igualdade de direitos, igualdade de deveres. E o Estado é um conjunto de instituições, compreende territórios, leis, instituições públicas, não só do ponto de vista da lei, mas também do território. A concepção de Estado é uma concepção muito ampla, trabalhada por muitos autores da sociologia, da ciência política e da filosofia.
Aqui nessa charge nós percebemos o Estado como um homem fortuito, um homem poderoso, não é? A mão que arrecada, a mão que cuida, não é? Esse significado de Estado também ele mudou ao longo da nossa história, principalmente da história política brasileira. O Estado foi o Estado mantenedor, o Estado provedor, o Estado onisciente. Hoje esse Estado ele já assume uma outra feição, uma outra característica, diretamente ligado também à conjuntura política, à conjuntura internacional e cultural em que nós vivemos. Governo. Governo representa um grupo de pessoas que ocupa o comando do Estado. Política e educação inclusiva, um outro item muito relacionado principalmente com vocês que trabalham nas escolas, não é? A escola tem, e quais valores a orientam nessa educação inclusiva? Escola, valores e cidadania. Essa primeira imagem, está lado a lado. O cifrão representando o dinheiro, representando o investimento e a escola. Esse slide nós podemos fazer alguns questionamentos e algumas reflexões da própria contradição e dos próprios dilemas que existem na educação e na escola. A escola ela forma o indivíduo para a sociedade, para a cidadania, para ele viver nas instituições sociais, viver e conviver, mas ao mesmo tempo ela precisa direcionar esse indivíduo para um mercado de trabalho. Essa própria contradição existente entre a escola e o mercado de trabalho é um dos grandes desafios a serem discutidos na educação. Educação valorada como mercadoria, direito à educação, acesso à escola pública, competências da educação, responder às exigências da sociedade, vida produtiva e trabalho. Se não tivermos competência, não podemos competir. Cultura globalizada, educação globalizada, flexibilidade no trabalho, exige indivíduos com iniciativa e responsabilidade sobre o que fazem. Significa também precarização das condições de trabalho. Escola e educação. Papel da educação escolar na construção da humanidade de homens e mulheres. Temos aqui algumas questões. A educação escolar é e deve ser diferente da educação que ocorre fora da escola? Quem define os conteúdos que devem ser trabalhados na escola? Como é construído o currículo escolar? Os conteúdos do currículo escolar se relacionam com a vida dos diferentes sujeitos da escola. Quem são os sujeitos da educação escolar e para que são educados? A escola que educa de fato para o trabalho, para a cidadania? O currículo da escola. Uma das grandes problemáticas, um dos grandes desafios, um dos grandes temas discutidos não só em semanas pedagógicas, como no próprio estudo da educação. O currículo da escola ele é constituído por todas as vivências e experiências sistematicamente planejadas. Ele visa o ensino e a aprendizagem de elementos culturais, selecionados e institucionalmente tidos como relevantes, para que homens e mulheres possam vir a atender às expectativas sociais oficiais, preparar para o trabalho e para o exercício da cidadania. O que se ensina e o que se aprende na escola? Tarefa da educação vivenciada na escola. Vincular as experiências do ambiente da sala de aula com as experiências dos outros ambientes escolares, bem como as expectativas de fora da escola. As experiências vivenciadas na escola. Objetivo é educar trabalhadores e cidadãos. Elas não estão separadas de outras situações socioculturais que possibilitam outras experiências. Como se ensina e como se aprende na escola. É possível planejar as vivências fora da sala de aula de maneira que se tornem experiências pedagógicas? Sabemos que os saberes da vida não escolar devem ser problematizados na escola. A questão da cultura do aluno. A cultura do aluno, trazida de sua casa, de sua família, ela deve ser essencialmente considerada no contexto da sala de aula, para que os sujeitos da escola possam construir coletivamente os conhecimentos de que precisam para conviver com as diferenças e para possibilitar uma educação humana da comunidade com a qual a escola se relaciona. Como se ensina na escola? Pelo exemplo prático, pela vivência observada e compartilhada com outros, intencional ou espontaneamente, pela transmissão de conhecimentos prontos, disponíveis e já produzidos pela humanidade, intencional ou alienadamente, pela investigação, pelo diálogo e pela experiência prática planejada, vivenciada e pensada por todos e para todos. Quem ensina e quem aprende na escola.
Como são valorizados e quais são os próprios valores dos indivíduos ou grupos de indivíduos da escola? Observando as práticas escolares e refletindo sobre elas, é possível saber quem é quem na escola? A escola educa a todos e todos se educam e são educados na escola de que participam como funcionários ou como corresponsáveis pela educação. Na escola, todos educam a todos e por isso têm responsabilidade pelo que fazem em relação à humanidade.